dizer que você não precisa fazer das suas ansiedades, das suas conquistas, dos seus objetivos, aquilo que vai ocupar o centro do seu coração. Então eu te convido a um exame hoje, o que tem ocupado o centro do seu coração. Será que o Senhor ele já deixou de ser esse centro? O Senhor ele já deixou de ter o controle da sua vida, de ser a prioridade do seu coração? Que você venha refletir sobre isso, que você venha entender que a sua vida já não é mais sua, e nunca foi na verdade, porque a vida é um dom de Deus, a vida é dada por Ele e vai voltar para Ele. Então eu queria te convidar a refletir: o que você está disposto a perder? Você está disposto a perder o propósito de Deus para a sua vida? Aquilo que o Senhor ele tem a fazer em você, em prol de conquistar tudo que você puder, angariar seus esforços longe daquilo que o Senhor tem para você, e angariar seus esforços em coisas vãs, porque a nossa vida ela vai com sopro, e essas coisas elas não têm tanta importância, não têm tanto significado quanto cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas eu te pergunto, se essa palavra tem falado com você, se o Senhor tem despertado seu coração para que você se entregue um pouco mais, para que você se doe um pouco mais para a obra dele, para que você se doe nesse reino, essa é uma perda que vale a pena. E não é bem, é por isso que o tema dessa mensagem é uma perda valiosa, porque o que você tem a ganhar é muito maior. E eu quero dizer que a maior perda, quem sofreu com você foi Cristo. Eu tive que abrir mão da minha cidade, que eu amo, nossa cidade de Fortaleza, abrir mão da casa dos meus pais, de estar perto deles, abrir mão de estar perto da minha família, que eu tanto amo, para ir para um lugar desconhecido por mim. Mas eu entendi que o Senhor estava me chamando para o ministério pastoral. E eu fui meio confuso, meio receoso no coração, mas com a certeza de eu ter ouvido a voz de Deus e o chamado de Deus no meu coração, que esse era o caminho que eu devia seguir. Então, meus irmãos, eu enfrentei perda na minha vida. Eu perdi a minha família, em certo sentido, porque eu tive que abrir mão deles. Não que eu os perdi, porque o Senhor está cuidando deles, amém? Mas eu ganhei muito mais do Senhor. Eu posso, com testemunho vivo, dizer que naquele seminário, o Senhor ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha vida, tem cuidado dos meus relacionamentos. Eu lembro que eu orava a Deus, e eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, e eu sempre tive dificuldade de fazer amigos, eu orava pedindo amigos a Deus. E o Senhor me deu família também. Eu perdi minha família, mas eu ganhei uma nova família. Ganhei amigos com quem eu pude me relacionar. Tenho desfrutado demais da presença de Deus, tenho desfrutado do cuidado de Deus. E o Senhor não tem permitido que nada falte na minha vida, mas eu tenho recebido do Senhor a sua provisão de maneira extraordinária. Esse pode não ser o seu caminho, você talvez não foi chamado para ser um pastor. O Senhor ele sabe aquilo que ele tem para cada um de nós. Mas eu trouxe esse breve testemunho para dizer para você que o Senhor ele cuida de você, que o Senhor ele cuida das suas necessidades, que você está passando, e que quer te ajudar a carregar essa coisa, porque Ele é esse Deus bem presente. Ele conhece os seus sofrimentos, Ele conhece a sua dor, a sua luta, e Ele vai te amar. Eu creio nisso. Mas você precisa entender que você não pode deixar olhar apenas para você mesmo, para o seu ego, para o seu eu, mas você deve olhar para Cristo, olhar para o propósito que o Senhor colocou na sua vida, perguntar a si mesmo: o que o Senhor quer de mim? Porque tantas vezes nós nos pegamos apenas apresentando a Deus o que nós queremos, as nossas vontades a Ele, e deixamos de perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, qual a sua vontade para a nossa vida. E eu sei que essa é uma palavra difícil, mas é necessário, meus irmãos. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor ele tem para nós, aquilo que o Senhor ele deseja que nós
venhamos cumprir o seu reino, amém? E se esse esforço, essa cruz, essa perda, ela vale todos os seus esforços, ela também vale todo o seu interesse, porque eu entendo que a obediência, ela não deve ser meramente formal. Você não deve vir para o culto com apenas uma formalidade. Eu estou aqui presente porque eu estou escalado, ou apenas para cumprir uma agenda semanal. Mas eu tenho que entender que esse esforço de perder, ele deve ser totalmente desinteressado naquilo que o Senhor tem a oferecer para mim, porque o Senhor ele promete que quem perder a sua vida, as nossas vidas, para que a gente possa entender a cada dia através da repetição e através dessa linguagem pedagógica de Cristo que nós precisamos nos esforçar. E eu vejo aqui que os discípulos, eles também precisam renovar o seu empenho, dessa disposição, desse esforço diário de seguir a Jesus. E aquele que segue a Jesus, os discípulos, ele vai atrás de Jesus, ele não olha para si mesmo. Eu li propositalmente a partir do verso 21, narrando a história de onde Pedro ele vai chamar Jesus a ter uma autopiedade, a olhar para o seu sofrimento e considerar não passar por esse sofrimento. E a resposta de Jesus para Pedro foi: para trás de mim, Satanás. E o que eu entendo aqui é que todos nós, em diversos momentos da vida, nós temos pena de nós mesmos. Isso é a autopiedade. Você acha que o seu sofrimento ele está indo muito além daquilo que você poderia suportar. Você entende que o seu sofrimento não é justo. Muitas vezes nós passamos por isso, porque as lutas elas não são fáceis. As lutas de seguir a Jesus, dessa caminhada, elas não são fáceis. Eu entendo isso e Jesus também entendia, porque ele sabia o sofrimento que havia de passar. Então, muitos de nós olhamos para a caminhada cristã e às vezes nos bate o desânimo, nos bate a falta de coragem, a falta de força para prosseguir e para continuar exercendo essa fé que o Senhor ele nos chamou, que o Senhor ele nos resgatou e que o Senhor ele para continuar na vontade de Deus, continuar seguindo